A diferença brutal entre ser bonzinho e ter um coração governado. Ser bonzinho não é sinal de maturidade. Na maioria das vezes, é o sintoma de um coração sem governo. Se você não consegue dizer não sem sentir que está cometendo um crime, você não é virtuoso. Você é apenas refém do seu medo de ser rejeitado. E hoje eu vou te mostrar porque a sua bondade sem limites se tornou no seu próprio autoabandono. Olá, queridos, sejam muito bem-vindos ao nosso bate-papo diário. Washington Santos falando aqui. E hoje eu quero mostrar para você a diferença entre ser bonzinho e ter um coração governado. Porque ser bonzinho cansa. Ser bonzinho demais muitas vezes cansa. A psicologia governamental, olha só que loucura quer dizer. A psicologia comportamental identifica o perfil do people pleaser, ou seja, o agradador, como alguém que possui um déficit de soberania. Você já viu aquelas pessoas que tentam agradar a todo mundo? Você já viu pessoas que corrompem os seus valores para tentar ficar bem com todo mundo? Fala uma coisa para um aqui, fala outra coisa para outro ali, é incapaz de confrontar uma mentira ou um problema que está se avolumando. Tem pessoas que ficam na defensiva quando não tem a quem acusar pelos seus erros. Então, as pesquisas mostram que a necessidade crônica de agradar a todos, a necessidade patológica de agradar a todo mundo, eleva os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, e gera uma erosão da identidade. Essa pessoa passa a ser uma, sei lá, uma caricatura de si própria, ela passa a não ter mais uma identidade, ela tem uma identidade que depende do lugar onde ela está, ela tem uma identidade relativa. Né? Aquela história de ir em Roma como os romanos é complicada, uma vez que você não tem definido a sua pátria, você não tem definido o seu governo. Você pode até agir como os romanos em Roma, mas você não pode esquecer do lugar de onde você saiu, quem você é, para onde você vai e o que você está fazendo aqui. Eu entendo que as três grandes perguntas da humanidade são essas: quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou, talvez quatro. E o que eu estou fazendo aqui? Quem eu sou, para onde eu vim, de onde eu vim, para onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui. Se você responder a essas quatro perguntas, com certeza você vai ter resolvido 85, 90% dos seus problemas, porque você vai ter um propósito de vida. E no seu propósito de vida, você não vai negociar as suas decisões ou o seu propósito simplesmente para aliviar pressão. Esqueça, você vai confrontar pessoas, você vai ser confrontado, você não vai agradar alguns, você vai ser desagradado, e é isso que faz com que a vida seja tão maravilhosa, é isso que faz com que nós cresçamos. Então, não sofra essa erosão de identidade tentando agradar a todos. E por que isso? Talvez porque você tenha aprendido que ceder é uma virtude. Mas a neurociência mostra, ela prova que quando você diz sim, querendo dizer não, o seu cérebro registra isso como uma traição. E talvez essa seja a pior traição que exista, a traição de si mesmo. Deixa eu ver um negócio aqui, queridos. Cadê esse negócio? Está aqui. Então, talvez a pior coisa que pode acontecer é você trair a si mesmo. Quando você vai ao lugar por pressão social, né, ou coisa que o valha, não querendo ir, você está traindo a si mesmo. Quando você se força a fazer algo para agradar pessoas ou ficar bem com pessoas, você está traindo a si mesmo. Quando você aceita um emprego não querendo aceitar,
você está traindo a si mesmo. Ah, Washington, então quer dizer que se eu estou em uma situação difícil, eu não devo aceitar o emprego? Não, eu estou falando para você que talvez você devesse buscar a sua verdade. Você devesse buscar a sua verdade, porque há pessoas passando a vida inteira fazendo coisas que não amam, trabalhando naquilo que não gostam, simplesmente porque não tiveram a coragem, ok? De trabalhar naquilo que fazia os seus corações cantar. Ou seja, você tem que ser verdadeiro com você mesmo, não traia a si mesmo. Por quê? Porque fazer aquilo que as pessoas querem e esperam, fazer ou dizer sim, querendo dizer não, não é amor, nem com você, nem com o outro. Primeiro, que você está se violentando, e segundo, que você está enganando o outro. Então, isso não é amor, isso é ansiedade social mascarada de ética, é traição a si próprio. Então, bondade sem limites não é caridade, é autoabandono. Não seja uma caricatura de si próprio. Não permita que as pessoas te tirem do teu centro. Deixa eu ver uma aguinha aqui. Não permita que as pessoas te tirem do teu centro. Um exemplo que ajudou a criar isso em nós é essa caricatura, essa visão limitada, talvez até folclórica, que a gente tem a respeito do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, nós vemos a Jesus como um cordeirinho mansinho. E eu aprendi que Deus só te dá autoridade de leão se você tiver a submissão de cordeiro. Mas em algum momento, mesmo sendo um cordeiro, ele precisou estabelecer ou demonstrar a sua autoridade como leão da tribo de Judá. A gente vê um Jesus que pede desculpa para tudo, um Jesus bonzinho, um Jesus mansinho, mas o maior exemplo que existe de autogoverno e soberania interior que eu conheço é o de Jesus, o homem perfeito, o segundo Adão. Jesus não agradava multidões. Jesus governava o próprio propósito. Em uma certa passagem bíblica, se não me falha a memória, encontra-se em João 6, Jesus está dando ensinamentos profundos a respeito do seu propósito e do seu ministério. E lá pelas tantas, ele fala assim: olha, quem não beber do meu sangue e não comer da minha carne, não tem parte comigo. Obviamente, as pessoas estavam pensando que ele estava falando em canibalismo ou qualquer coisa que o valha, mas a verdade é que aquilo era um símbolo. Contudo, ainda que fosse um símbolo, as pessoas começaram a abandoná-lo, dizendo: duro é esse discurso, quem pode suportá-lo? E Jesus deixou todo mundo ir. Eu nunca vi em nenhuma das passagens bíblicas Jesus pedindo às pessoas para segui-lo. Ele simplesmente dizia: vem e me segue. Vem e me segue. Ah, fulaninho não quis seguir a Jesus. Vamos continuar caminhando e deixa fulaninho que está morto enterrar seus próprios mortos. Ok? Então, quando vai todo mundo embora, só ficam os 12, ele diz para aqueles 12: e vocês não querem também ir com eles? Veja, depois de perder toda aquela multidão por defender a verdade, Jesus ainda diz para os 12: ei, vai com eles também. O mundo vai taxar a mim e a você de arrogantes se nós fizermos isso. Mas aquilo que o mundo chama de arrogância, eu chamo de proteção de propósito. Você precisa proteger o seu propósito. Jesus governava o seu propósito. Ele tinha tanta certeza de quem ele era que ele sabia
que com os 12, com os 5.000, com 25.000, com 500, com o número de pessoas que fosse, ou sozinho, ele governaria, ele cumpriria com o seu propósito. E isso não significa que a gente tem que abrir mão das pessoas, não, não, não estou falando isso. O que Jesus deixou claro e exemplificado é que ele tinha consciência do seu propósito e iria cumpri-lo com aquelas pessoas ou sem aquelas pessoas. Quando você chega a esse nível de dominar o seu propósito, de ter a proteção do teu propósito contra a opinião externa, contra a opinião das pessoas ou da multidão, você entendeu o que é soberania interior. Você entendeu o que é autoliderança. Essa visão distorcida e quase anêmica de Jesus nos leva a ter uma visão deturpada do que é liderança. Jesus amava profundamente as pessoas, mas ele nunca foi alguém bonzinho, no sentido moderno do termo. Você vê Jesus expulsando os vendilhões com chicote, você vê Jesus confrontando a hipocrisia de líderes religiosos. Você vê Jesus dando bronca nos seus liderados. Você vê a Jesus chamando o futuro líder da igreja de diabo, de Satanás. Eu não estou falando aqui que você tem que agredir a pessoas. Só que existem momentos que você vai precisar ser mais duro. E uma das maneiras mais duras e mais difíceis de um líder se colocar é quando ele tem que dizer não. Existem momentos em que você vai precisar se posicionar e falar não. Não. É uma palavra tão pequena, mas tão difícil de ser pronunciada. É uma palavra tão pequena, mas tão pesada de se sustentar. Tanto é que muitas pessoas dizem não. Se, por exemplo, alguém vem e me pede alguma coisa, se eu não tenho governo interior, eu falo assim, não por quê? Querido, entenda. A palavra não precisa de complemento. Poucas palavras, talvez o sim, sejam tão claras quanto a palavra não. Não necessita de complemento. Não é não. Então, quando tentaram manipular a Jesus ou desviá-lo da sua missão, quando tentaram quando as pessoas tentaram tornar as urgências delas nas emergências de Jesus, ele simplesmente se retirou. Existem momentos em que você vai ter que se retirar de pessoas, existem momentos em que você vai ter que se retirar de lugares, existem momentos em que você vai ter que se retirar de situações. Então não se deixe manipular. Não se permita desviar da sua missão. Retire-se, diga não, proteja o seu propósito, porque isso é de fundamental importância. Provérbios capítulo 4, versículo 23 diz assim: sobre todas as coisas, sobre tudo que você deve guardar, guarda o teu coração, porque do teu coração procedem as fontes da vida. Então entenda que as fontes da sua vida provêm do seu coração. No texto hebraico, o coração representa a sede do governo, das vontades, das decisões. Então, você precisa guardar o seu coração. E guardar o seu coração não é fechar o seu coração para o mundo, nem para as pessoas. Não, pelo contrário. Guardar o seu coração é governar o acesso a ele. Nem todos podem ter acesso ao seu coração, nem todos podem ter acesso à sua verdade e aos seus planos. E Jesus não agradava pessoas para manter a paz. Ele estabelecia a verdade para instaurar o seu reino. Um reino é instaurado com base em uma verdade. E essa verdade, o seu propósito, precisa ser protegido. Na literatura clássica, nós vemos o personagem Dorian Gray como
o retrato de uma tragédia. A tragédia de manter uma aparência de virtude, enquanto o seu interior apodrece sem limite. Nós vemos por aí muitos, ou talvez a maioria, dos políticos vivendo isso. Eles têm uma aparência boa, falam aquilo que o povo gosta de ouvir, mas o seu interior é apodrecido, porque eles não têm o real interesse em ajudar pessoas. Eles querem se servir do seu cargo para tomar decisões, as quais não serão responsabilizados. E isso é o que muitos líderes, infelizmente, fazem. Eles enganam pessoas com decisões ou com palavras que não serão de sua responsabilidade. Então, querido, querida, essas são as árvores sem raiz. Guarde isso. Árvores sem raiz. Tem folhas bonitas, oferecem sombras para todos, mas no primeiro vento forte de uma crise, essas árvores caem. Por quê? Porque elas não têm sustentação interna. Então, esconder-se não e não sentir é a prisão do bonzinho. Não se esconda, não se esconda. A soberania só chega à sua vida quando você entende que a sua paz vale mais que o aplauso da mesa onde você é respeitado. Entenda que quem agrada a todo mundo acaba perdendo o seu centro, a sua identidade, a sua verdade e o seu propósito. Veja que as explosões emocionais e as concessões silenciosas são altamente interligadas. Sabe aquela explosão de raiva desproporcional que você teve na semana passada? Então, ela não nasceu naquele momento da gota d'água que transborda o balde, não. Ela não nasceu ali. Ela não nasceu naquele momento, ela nasceu no momento ou em todas as vezes em que você disse sim, querendo dizer não, em que você foi forçado a cumprir com as expectativas ou alimentar as expectativas de outras pessoas. Nesses momentos, da verdade, onde você deveria dizer não e você disse sim, essa explosão de raiva estava sendo gestada. Quando você engole o seu valor para não gerar tensão, essa explosão emocional está sendo gerada. Então, o soberano precisa entender que a verdadeira paz, a paz real, vem depois do limite. Cansei de ser bonzinho. É isso que o líder soberano precisa entender. Ter um coração governado significa que você suporta o desconforto de ser mal interpretado, mas que você não suporta o peso de viver uma mentira. Há líderes que fogem do peso da liderança, do custo da liderança. Liderar muitas vezes vai te levar a ser mal interpretado. Liderar muitas vezes vai te levar a conflitos. Liderar muitas vezes vai te levar a calúnias. Se você tem o seu coração governado, você não se importa com isso, ok? Por quê? Porque o teu coração é balizado por valores e não por conveniências momentâneas. Você não abre mão dos seus valores para diminuir a pressão. Quem governa o seu próprio coração, quem governa o seu próprio interior, não precisa se justificar o tempo todo. Então, entenda que bondade sem governo cansa. Amor sem ordem adoece. A partir de hoje, entenda que o seu não é o muro que protege o seu sim mais precioso. O que eu estou dizendo?
Cada vez que você diz não, quando precisa dizer, vai fazer com que o seu sim tenha um peso maior. Não se esqueça, ser bonzinho cansa. Se você não colocar limites no seu tempo, na sua energia e no seu coração, o mundo vai devorar a sua bondade e depois vai reclamar que você não tem nada a oferecer. De que adianta ganhar o mundo pela sua gentileza e perder o governo da sua própria alma? Se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe com um amigo, compartilhe com um conhecido e se inscreva nesse canal, deixando aqui o seu like, para que mais pessoas tenham acesso a essa palavra. Um beijo no seu coração. Nós nos vemos amanhã. Tchau, tchau.